Bom dia a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham neste domingo, domingo Cristo Rei, último domingo do ano eclesiástico. Como lema bíblico para esta semana, encontramos na passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Onde Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os dois lemas bíblicos para este domingo, toma liberdade de lê-los para nós também, os quais encontramos em Isaías, capítulo 43, versículo 11, onde diz: só eu, sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. E do Novo Testamento, Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Iniciamos este momento em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Amado e eterno Deus, te somos gratos por esse momento meditativo, celebrativo. Te agradecemos porque tu tens sido o nosso Senhor e Salvador em todos os tempos. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o teu Espírito Santo esteja entre nós e nos dê entendimento da tua palavra. Assim oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reina de eternidade a eternidade. Amém. Um dos textos bíblicos sugeridos para esse domingo, Cristo Rei, encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 16, depois os versículos 20 a 24, os quais passo a ler. O bom pastor. Eu, o Senhor eterno, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor eterno, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Por isso agora eu,
o Senhor eterno, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Eterno, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Até aqui o texto bíblico. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, diariamente ouvimos notícias ruins e notícias boas. Aliás, ninguém gosta de ouvir e nem receber uma notícia ruim, não é verdade? Gostamos de ouvir e receber notícias boas. Nós as esperamos de pessoas próximas e especialmente notícias boas da igreja, nos cultos, no encontro comunitário. Pois bem, hoje os textos bíblicos falam de notícias boas, mas também denúncias de maldade, mas sobretudo também excelentes e alegres desafios. Vejamos então os textos bíblicos. Nós lemos de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 16 e dos versículos 20 a 24. O profeta Ezequiel nos transmite uma promessa de Deus. Que promessa é essa? Deus mesmo a expressa. Ele diz: eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Deus promete um rei ao seu povo, para ser seu único pastor que cuidará deste seu povo. Portanto, será um rei diferente, será um governo diferente. Suas ações corresponderão à vontade de Deus, e as ações de Deus através deste rei são descritas pelos seguintes verbos: procurarei e buscarei, alimentarei, farei curativo nas machucadas, tratarei das doentes. Tomara os nossos governantes fossem assim, fizessem tudo isso pelo povo. Mas os governantes não eram assim, já no tempo de Ezequiel, nem no tempo de Jesus, nem no tempo de Paulo, e nem são assim hoje. No entanto, nós cristãos entendemos e cremos que esse rei diferente, esse governo diferente, já se manifestou em nosso mundo. Deus já cumpriu a sua promessa. Nós cremos e confiamos que Jesus Cristo é o nosso rei, o nosso governante, o bom pastor, cuidador do seu povo, o
seu governo ultrapassa os limites geográficos, raciais, étnicos e se concretiza na vida de cada pessoa que se submete ao seu governo. E já iniciou com o seu nascimento entre nós e se realizará plenamente na sua volta no futuro para instalar o seu governo pleno. Mas também temos notícias, e notícias que denunciam. Há também notícias ruins. Vejamos quais são. Há também aqueles que vivem como ovelhas gordas e fortes, que empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Há grupos de pessoas abastadas, sem amor, pessoas interesseiras, que excluem outras pessoas, que não se importam com o sofrimento e as dificuldades de outros. Foi assim no tempo de Ezequiel, de Jesus e de Paulo. E continua assim hoje. Há grupos de pessoas que só pensam no seu bem-estar e excluem as outras do convívio digno. Ainda há muita exclusão e discriminação social. Assim como houve no passado, também há hoje. E os noticiários dos últimos dias comprovam isso. Para estas pessoas que viveram assim e continuam vivendo assim, há uma notícia ruim. Deus diz: destruirei, julgarei e separarei. Há, portanto, juízo para tais. Nos últimos tempos estamos sendo induzidos a um erro, a pensar que estes que fazem isto são apenas os nossos políticos e juízes. Mas não são só eles. Há muitos outros grupos e muitas outras pessoas que com suas ações e pensamentos fazem o mesmo e contribuem para a exclusão de pessoas. Inclusive nós mesmos muitas vezes agimos assim. Mas mesmo para estes e para nós, também há uma notícia boa. A chance de salvação, a chance para a mudança de vida, a chance para assumir o desafio do Rei Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, um texto conhecido de todos nós. Neste texto nós encontramos um desafio muito importante, isto é, ser um abençoado do Pai e viver como tal. O que faz um abençoado do Pai? Como vive um abençoado do Pai? Assim responde o Rei Jesus Cristo: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Mas como podemos fazer isto a Jesus Cristo? Ele mesmo, Jesus Cristo, o Rei, responde: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram.
Portanto, Jesus Cristo, o nosso governante, o nosso Rei, nos desafia para a prática da solidariedade com os mais fracos e excluídos, como a maneira de viver abençoado por Deus. A esses que vivem assim é feita uma promessa: participação no seu reino e na vida plena, agora e sempre. Participação no seu reino significa que o Cristo Rei nos dará alegria da nossa contribuição na construção do seu governo, desde agora e para sempre, já neste mundo e na eternidade. Portanto, Deus nos abençoa com o seu amor através do Cristo Rei, que nos procura e busca, traz de volta de todos os lugares por onde nos espalhamos ou fomos espalhados, nos ajunta, nos alimenta, faz curativo nos nossos machucados, nos trata quando doentes e nos dá a alegria de podermos participar da construção do seu governo através de nossas ações de procura e busca, trazendo de volta os que foram espalhados, visitando presos, ajuntando e alimentando os que têm fome e sede, fazendo curativos nos machucados pela vida e tratando e visitando os doentes. Portanto, amados no Senhor, deixe que o Cristo Rei te abençoe, envolvendo-te em ações de diaconia, solidariedade e cuidado. Que assim seja. Amém. Como aviso para este momento, gostaria de lembrar que no próximo sábado, dia 28, às 14 horas, teremos em nossa comunidade, Bom Pastor, no bairro Rondônia, em Novo Hamburgo, a nossa Assembleia Ordinária, nossa Assembleia Geral. Então, todos os membros estão convidados a participarem. Tragam suas máscaras, não poderão entrar sem elas. Teremos, como de costume, também o medidor de temperatura, álcool gel, o tapete para também a higienização dos calçados, e os lugares estarão divididos. Todos são bem-vindos para esse momento tão importante de nossa comunidade. Queremos planejar para o ano 2021. Sejam bem-vindos. Finalizando esse momento de meditação, de culto, nós queremos nos unir na oração que o nosso Senhor, Rei Jesus, nos ensinou. E nesta oração queremos colocar as nossas alegrias, as nossas tristezas, aquilo que nos deixa angustiados, desanimados, mas também as nossas realizações e os nossos prazeres, a nossa solidariedade, a nossa diaconia em servir ao próximo com amor e alegria. Oremos juntos dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Abençoa-tu, Senhor, a saída da nossa entrada, nosso pão todo labor, o
descansou na jornada. Abençoa-nos na morte, seja o céu